Gostei muito. Perfeito. Muito bom, né? Muito então bom. tá bom. Society. A próxima a gente vai começar com sertanejo. Também, sertanejo raiz é bom. Isso aí, vamos lá, Povinho lá do pessoal. Goiás. Oi, é verdade, da terra do sertanejo. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar... Ela é da terra da Silvia, mas a Silvia, ela, embora seja goiana, foi picada pelo rock and roll paulistano. Com certeza. Nós vamos falar desse goiano aqui, do Sócrates, que ele era do... Goiano Sócrates. Da cidade de Atenas, de Atenas, Goiás. ali, o Nordeste ali da Grécia, o Nordeste da Grécia, Atenas. E aqui nós vamos ter uma mudança bem substancial quando nós falamos em filosofia. É bem verdade que a palavra filosofia, como nós já havíamos conversado, ela surge com Pitágoras, né? Pitágoras é o primeiro a usar a palavra, ou um dos primeiros, ou é legado a ele essa ideia da palavra filosofia. A questão filosófica aparece mesmo em Sócrates. E nós vamos perceber isso durante a aula, ou vamos tentar perceber. Antes de tudo, o áudio está bom para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom sim, Ricardo. Ótimo. Se caso picotar, travar... De vez em quando dá umas picotadas, Ricardão. O que acontece? Eu já chamei a NET lá, eles vão vir essa semana e vai passar o ponto aqui para o escritório, porque eu liguei lá já essa semana e eles dão cada desculpa, mas... Ou sabe o que você faz, irmão? Compra uma bolacha repetidora de sinal e coloca aí. Então, eu já fiz isso, mas não funcionou muito bem. Eles justificam uma série de coisas, que aí repete para um, repete para outro, não chega. Então, eu vou pedir para colocar aqui no escritório, para ver se melhora essa questão da internet, tá bom? Mas se picotar aí, se falhar alguma coisa, vocês me avisam. Se continuar, eu já estou com o celular aqui a postos, aí eu utilizo a minha internet, tá bom? Só vocês me avisarem. Coloca no chat aqui, ou chama mesmo, não tem problema, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui de Sócrates. Para a gente falar de Sócrates, vamos só dar uma repassada aqui e uma relembrada naquilo que nós já vimos até aqui, certo? Então, nós começamos e apresentamos a ideia que a filosofia ela foi uma passagem do contexto mito ou do contexto mítico, onde nós enxergávamos, analisávamos e também pensávamos as coisas e a nós mesmos, tudo através dos mitos, né? O Ed contou vários mitos para nós aqui na primeira aula. E aí, depois desse pensamento mitológico para um pensamento filosófico, vamos lembrar que vieram os filósofos da physis, da natureza, né? A física, dizendo que tudo que surgiu surge a partir dos elementos da natureza, a água, o fogo, a terra, o ar, os átomos. Então, todos aqueles filósofos que nós vimos. Logo em seguida, nós tivemos o conceito da sofística, ou os sofistas, que são contemporâneos aqui de Sócrates. Os sofistas, né, eles começaram a perceber que a oratória, né, o falar em público, você saber defender bem aquilo que você tem como um ideal, era muito importante, principalmente porque as discussões em Atenas, os debates em Atenas, eles ocorriam na ágora ateniense. Vocês vão lembrar, né? O Ed falou da ágora ateniense, então os debates, você queria falar sobre política, sobre vacina, sobre
empréstimo, qualquer debate, seja ele econômico, político ou existencial, eles iam para a ágora. E para ter essas discussões na ágora, era importante você ter uma boa oratória, você saber se expressar bem. Não adiantava você ter só boas ideias, ou não também, mas não saber apresentar. Então, não adianta, você não ia ganhar um debate. E aí nós percebemos toda aquela ideia da verdade relativa, Protágoras, né, o homem é a medida de todas as coisas, e assim sucessivamente. Mas em Sócrates, que inclusive tem um contato com os sofistas, que foi a nossa última aula, ele é um rapaz, nessa época, né, um homem, que ele está ainda meio em dúvida do que ele é, de fato, como que se constitui o princípio das coisas, e ele não sabe ainda, ele está num momento ali de definição se ele segue os naturalistas, ou seja, os filósofos da physis, se ele segue essa ideia dos sofistas, né, desse conhecimento, mas que é um conhecimento interessado. Lembra que os sofistas tinham interesse, eles foram os primeiros professores porque eles vendiam o conhecimento. E dentro dessa análise, o Sócrates vai perceber que tanto a filosofia da physis quanto a filosofia sofística ou dos sofistas não obteve um olhar para si mesmo, para dentro do homem. Então, aqui nós vamos ter uma mudança, porque é em Sócrates que acontece essa questão de quem sou eu de fato? Quem somos nós? Sócrates, ele nasce em Atenas, então ele é um ateniense, eles chamavam lá de cidadão ateniense, e ele nasce aqui, ó, em 470 antes de Cristo, tá? Ou 469, 470, lembra que nós estamos aqui no período antes de Cristo. Então, nós temos os números que vão decrescendo, né? Vem do maior para o menor. Então, ele nasce em 470 e tem o seu falecimento ali em 399. Ou seja... Eu costumo dizer, Ricardo, para os meus aluninhos, que assim, ele nasceu faltando 470 anos para Cristo nascer. E morreu, faltavam 399 anos para o Cristo nascer. Aí fica fácil, porque a gente se confunde mesmo. Dá uma bugada, fala assim, pô, nasce em 470 e morre antes de ter nascido? E é muito louco, porque quando a gente pensa nisso, você está estudando um cara de 2.500 anos atrás. Olha só, hein? Nós estamos... E veja que após 2.500 anos existe uma relevância e uma importância na atitude desse homem. Esse homem, Sócrates, inclusive, ele vem à morte por uma condenação. Ele foi condenado, Renata, acredita? Há uma condenação para Sócrates. E sabe, uma das questões que permeia a condenação dele, chamam ele de impiedoso, a impiedade. Olha que interessante, né? Um homem tão importante como Sócrates, acusado de impiedade. Mais do que isso, sabe o que disseram para ele? Você não crê, Sócrates, nos deuses da cidade. Você, mais de impiedoso, de não acreditar nos deuses da cidade, você está corrompendo os jovens. Tipo Ed, assim, sabe? Corrompendo mal, né? Os jovens. Esses filósofos. Esses professores, filósofos, né? Só que diferente. E olha, Renata, e o engraçado é que ontem, com a turma da filosofia medieval, nós falamos de outro filósofo, um filósofo árabe, que também foi acusado de ser impiedoso.
e também quase foi condenado à morte. E só como spoiler, Aristóteles, porque assim, Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Aristóteles também foi acusado de ser impiedoso e também foi condenado à morte, mas fugiu, diferente do Sócrates. Nós vamos ver essa história aqui hoje, viu? Então, olha só que interessante. Impiedoso, não acreditava nos deuses da cidade, corrompeu os jovens, mas o Jung, Carl Gustav Jung, São Jung, que nós vamos ver lá na frente. Vocês vão estudar ainda Jung, mas calma aí que a gente vai ter uma caminhada toda pela frente. O Jung, ele fala sobre um conceito chamado de processo de individuação. O ser humano que começa a fazer filosofia, vocês aqui agora, vocês estão nesse processo de individuação. E o que é isso? Nós, quando nos deparamos com a filosofia, e principalmente essa socrática, nós jamais somos os mesmos. Não tem como. Sabe o Einstein também, aquele grande cientista? O Einstein, Thaís, e Renatinha, e o Guilherme, que está por aí também. Olha ele aqui, olha Silvia Helena, olha ele aqui, ó. o Tony. Einstein aqui, ó. O Einstein está aí. O Einstein, ele tinha uma frase fantástica. Silvia Helena, era fantástica. Ele falava assim, ó, ou falou, né? Nem falava, falou, que uma mente, papai Tony, uma mente que se abre para o conhecimento jamais voltará ao seu estado natural. Olha só, nunca mais nós seremos os mesmos a partir dos conceitos da filosofia e de quaisquer outros tipos de conhecimentos que nós adquirimos, tá certo? Então, veja que quando você percorre esse processo de individuação, a sua morte, mesmo que seja simbólica, ela vai acontecer. As pessoas, de todas as formas, vão querer lhe matar. Vão começar a falar assim, ó, tá vendo a Thaís agora? Thaís começou a fazer um curso de filosofia e agora ela já quer falar de Sócrates, de Platão, ela já quer falar né, já quer discutir umas coisas assim que, poxa, né, o papai Tony agora chega no almoço lá com os filhos e é natural. Por quê? Porque essa morte vai acontecer. No caso de Sócrates, ela foi a morte física mesmo. Mas na maioria dos casos, são mortes simbólicas, aonde tentam, na medida do possível, lhes calar. Nós somos acusados, nós que somos professores, a todo momento, que nós somos doutrinadores, quando não é esquerdista, quando não é lulista, quando não é um monte de ista aí, entendeu? Quando você está, de alguma forma, tentando apresentar a verdade. Aliás, nós estamos numa busca, porque nós nem sabemos o que é a verdade. A verdade é uma busca, é uma caminhada. Então, o que se percebe nessa condenação de Sócrates é que existem, por trás dessas acusações, vários tipos de manobras. Há manobras e, principalmente, uma manobra que é uma manobra política. Tá certo? Então, a acusação precisa ter um motivo. E nós vamos descobrir um motivo para condenar esse homem, seja ele qual for. Então, é impiedoso, não crê nos deuses e também ele está corrompendo os jovens. É importante lembrar, e guarda essa informação, todos vocês, que ele era filho de um escultor. Olha, é fantástica a construção do homem Sócrates. Ele é filho de um escultor e de uma obstetriz. Obstetriz. A mãe de Sócrates era parteira. Parteira, naquela época, viu, Renatinha? Você que é da área da educação, da saúde,
Da educação, não, né? Também é da educação. Mas não havia o Albert Einstein Hospital, não havia o Pro Mater, o Santa Joana, né? Não havia esses hospitais, né? A Maternidade São Luís, essas tradicionais aqui em São Paulo, que, lógico que a medicina chegou assim de uma forma para diminuir, né, a natalidade. Então havia as parteiras, e está retomando essa ideia, né, do parto natural. Agora sim, agora tem as doulas. Isso, super as moda, doulas, estão retomando essa ideia, né, de 2.500 anos atrás. Então a mamãe de Sócrates era parteira e ele acompanhava ela nos partos. Olha só que interessante, o jovem Sócrates acompanhava a mamãe nos partos. Ele, como filósofo, e como os outros filósofos, né, ele não fundou nenhuma escola, porque parece que nessa época você tinha que fundar uma escola. Então tinha a escola sofística, tinha a escola pitagórica, tinha a escola dos epicuristas, todo mundo tinha uma escola, né? Platão fundou a academia, Sócrates não funda uma escola. Por quê? Porque ele era fora da curva. A escola do Sócrates era as ruas, as praças. Ele dialogava com as pessoas ao encontrá-las. Não havia ônibus, né? Mas no transporte público, sei lá se era cavalo, charrete, o que era naquela época, né? Mas ele não fundou uma escola. Ele dialogava nas ruas. Você sabe, Ed, que há um tempo atrás, não sei se vocês conheceram aqui, se alguém conheceu, o Ed conheceu e conheceu muito bem, um filósofo também, sociólogo, político, os grandes políticos que São Paulo já teve, chamado Plínio de Arruda Sampaio. Isso. O Plínio de Arruda Sampaio, professor da USP também, ele levou uma proposta aqui para São Paulo, que ele ia na... Sabe, vocês conhecem em São Paulo, o centro de São Paulo, ali a Praça Patriarca? Ele sentava na Praça Patriarca com alguns outros professores, estudantes, e eles tentavam ali debater os assuntos da cidade. Olha só que interessante, né? O Plínio de Arruda de Sampaio, depois de 2.000 anos, tentou resgatar uma ideia socrática, e era assim que Sócrates fazia. Sócrates ia para as ruas, ele ia debater, ele ia saber a necessidade, ele ia questionar as pessoas. E isso é muito lindo no conceito. Então, ele parava, né, nos locais públicos, e ele era como uma espécie também de um pregador, mas um pregador leigo, né, um pregador que gostava de conversar com os jovens. Isso é verdade. Por isso foi uma das acusações que ele acabou, né, ocorrendo aí para a vida dele. Então, esse é um pouco, para que vocês possam ter uma ideia, do cenário de quem é Sócrates, um pouquinho da história dele, para que a gente possa entender a filosofia socrática, aquilo que realmente ele desenvolveu e que nós carregamos até hoje, tá certo? Então, vamos caminhar aqui. Opa, aqui. Vocês vão encontrar um livro, tá? Que é de uma aula, não vou falar sobre o livro e nem sobre o filósofo agora, porque é a próxima aula de vocês. Mas é importante nesse conceito a gente resgatar aqui este homem aqui chamado Platão. Platão, tá? Aguarda o Platão, que a próxima aula o Ed vai trazer a filosofia platônica. É fantástico. É isso mesmo, né, Ed? A próxima já é Platão, né? Sim. Próxima Platão. E próxima Platão é discípulo de Sócrates. O que é discípulo? Né? Foi aluno de Sócrates, andou com Sócrates, como que eu posso dizer? Ele Ricardo, aprende com Sócrates. Oi? Travou aí? Só para dizer que minha crush está chegando aqui, tá? A Aline vai assistir a nossa aula.
Opa, seja bem-vindo. Ela é mó barato, porque ela falou que ela fez uma aula. Essa aluna nossa, ela começou a fazer o nosso curso e resolveu fazer ela é formada em jornalismo e resolveu fazer uma segunda graduação em filosofia. Olha que legal, Thaís. Ela gostou Bem tanto da legal. filosofia e ela estava dizendo, pô, mas eu estava agora estava numa aula com o professor, ele começou a falar um monte de bobagem, que o Sócrates não existiu. Pô, vocês falaram muito melhor do que o cara, fiquei irritado. Eu falei, então vem, olha que coincidência. A gente está dando aula agora sobre Sócrates, vem. Ela falou, eu Que, vou. que Ela legal, que aparece aí, legal. fica atento que já já ela pede para entrar. Tá, e ela, você Aí vê, né? chegou, olha Ah, lá, File, Aline gatíssima. File, Além que seja faz. muito Gente, para bem-vinda. vocês saberem, Oi, essa meus moça amores. ela é Miss Rio Grande do Sul, é uma das mulheres mais belas do país. Miss E eu Cerveja, Rio tô, Grande do Sul 2021. e Opa! eu tô quase indo para o Rio Grande do Sul para namorar com ela. Ele vai Oh, vir meu casar Deus. comigo, gente. É certo. Que Já. maravilha! Vai, Corinthians! Então é isso aí. Olha só que legal, né? Aline, a gente apresentou você aqui já e nós acabamos de falar o seguinte, de que a filosofia ela é tão interessante que ela eu até citei Einstein aqui dizendo que uma mente que se abre para o conhecimento ele jamais, né, ela jamais retorna ao seu estado natural. Então, quem começa a fazer filosofia é picado por essa disciplina, né, por esse ideal de vida, jamais volta ao mesmo. Oi, só um minutinho. Oi, filho. Oi, filho. Eu estou aqui na aula agora. Ai, só um minutinho. A Michelle deu uma saída. É o que eu falei para vocês, é muito bonitinho. Ele ontem, o neném, Não posso. se vocês vissem o neném falando assim, mas papai, você que tem que pôr, eu não sei escrever. Depois eu colo aqui. Quebrou? Então tá bom. Vai lá assistir o... Você está assistindo Branco Ala Roblox? Não. Está assistindo o quê? Tô assistindo aqui os vídeos, pai. Tá bom. Então vai lá, tá bom? Papai está dando aula, tá bom? Beijo. Vamos falar merda, né, Aline? Aí, então, veja bem, o Sócrates, né, ele é conhecido na filosofia, Craveiro, Pone, Silvia Helena, por este cidadão Platão aqui. Tá bom, vai lá. Olha aqui. Quebrou. Depois o papai arruma. Vamos dá só um oi aqui pro pessoal. Oi. Oi, fala aí, pessoal. Oi, tudo bem? Oi. Ô, meu sobrinho querido! Aí, fala lá, olha aqui na câmera aqui, ó. Bom, dá um oi e vai lá que o papai precisa trabalhar, tá bom? Oi. Isso, aí, ó. Dá boa Tudo noite. bem? Ele tá Oi. falando assim, Oi. boa noite aí, ó. Oi. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Estão dando boa noite pro senhor. Boa noite. Tudo bem, meu Tudo sobrinho? Tudo bem? O tio gosta muito de você, viu? Eu também. Que Vai lá, agora. Tá bom? bonitinho. Depois você vê. Tá? A mamãe foi aonde? Tá bom. Vamos lá. Então, pessoal, o Platão, na verdade, é que apresenta Sócrates para a posteridade. Porque, vamos lembrar, ele está, não tem uma escola, não fundou uma escola, está nas ruas, dialogando, são diálogos. Portanto, Platão vai escrever a apologia de Sócrates. Para que a gente possa saber de Sócrates, nós temos que ler a apologia de Sócrates, escrita por Platão. Na verdade, nós teremos dois... Cara aqui, pessoal, ó. Essa versão aqui da Martin Claret é espetacular. Você vai comprar bem baratinha, mas, e vale a pena você ter. É uma versão muito bonita que tem em português e em grego. Olha que legal. Ó. É muito legal essa tradução. É muito legal, cara. É muito legal. E a apologia de Sócrates é a defesa que Sócrates faz de si mesmo no tribunal quando ele estava sendo acusado. Isso aí. Lá no...
nós vamos ver um pouquinho dessa acusação ainda aqui na aula, mas a melhor apresentação de Sócrates que nós temos é o Sócrates de Platão. Tá? Depois nós vamos até traçar uns paralelos aqui interessantes de Sócrates, com alguns outros personagens importantes da história da humanidade, tá certo? E também, se você pesquisar, eu não sugiro, viu, assim, como filósofo, a ideia do Sócrates de Xenofonte. Xenofonte é um biógrafo, filósofo também, da época, que escrevia sobre as pessoas, e Xenofonte... Xenofonte não é aquele aparelho musical que faz assim... Ah, não, é xilofonte. Esse é o Xenofonte, né? Nome bom, aliás, para dar para os filhos, não é? Xenofonte. Olha que bacana, né? Quando você está amando o filho, você fala assim, xexê. Quando está abraço, a Xenofonte. Exatamente. E o Xenofonte, quando você lê esse Sócrates apresentado por Xenofonte, me parece que ele está falando de uma outra pessoa. Pode ser que tinha um outro Sócrates, porque os traços do Sócrates do Xenofonte têm dimensões totalmente reduzidas, limitadas, chega a beirar a banalidade. Certamente seria até impossível que os atenienses condenariam o Sócrates de Xenofonte. Eu tenho essa dúvida, mas é possível, porque o Sócrates apresentado por Xenofonte não é impiedoso, não corrompe os jovens, não fala de deuses. Então é meio estranho, mas é o que é chegado na história da filosofia para nós. Tá certo? Então, é claro que em todos os cursos de filosofia, tá tudo bem aí, né, pessoal? Me avisa, porque às vezes chegam umas mensagens aqui, a internet está estável. O que acontece? Na história da filosofia, nós vamos ter o Sócrates de Platão, nessa apologia. Tá? Então, se você quer conhecer sobre Sócrates, leia a apologia. Vale muito a pena ler a apologia de Sócrates, tá certo? Mas eu quero saber, para eu comparar, dá curiosidade, né? Dá uma olhadinha também no Sócrates apresentado por Xenofonte, e veja, e tira suas próprias conclusões. Até porque aqui a nossa ideia não é doutrinar ninguém filosoficamente. A ideia é apresentar os caminhos e que vocês mesmos possam ter o próprio caminho de vocês filosoficamente falando, tá certo? Vamos seguir aqui. E aí a gente já vai chegar... Ricardão, só para... Opa, manda aí, mano. No livro que você acabou de indicar, né, que é Apologia? Uma das frases, é uma leitura linda, pessoal. Ele diz, minha ocupação tem sido vagar por aí, persuadindo jovens e velhos a não dar mais atenção ao corpo e às riquezas que ao aperfeiçoamento da alma, porque assim se tornarão cada vez melhores. Digo que a virtude não nasce da riqueza. Todavia, é da virtude que nascem as riquezas e os bens para todos os homens, tanto individual como coletivamente. Perfeito. Sócrates de Atenas, pessoal. Ótimo. Nós vamos falar, inclusive, dessa frase aí, viu, Ed? Tem ela aqui. Nós vamos falar por quê. Veja que nessa frase, ele vai tratar de uma frase de Sócrates tem conceitos da alma. Isso é inédito, é novo. Os filósofos anteriores a Sócrates não trabalharam muito essa ideia da alma. O que é a alma? Percebe? Tem ideia de virtude. O Ed falou de virtude. O que é a virtude, de fato? Nós vamos aqui tentar perceber nesse conceito socrático que é a virtude. Né? Riquezas, ou seja, ele vai tratar de uma série de assuntos importantes que antes de Sócrates não existia. Nessa apologia, uma das frases de início, que quando foi me indicado na faculdade, e foi na teologia que eu li a apologia,
E quando eu li essa frase, só sei que nada sei, eu já fiquei impactado. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Só sei que nada sei. Geralmente, essa frase tem sido utilizada, né, quando você está numa brincadeira num bar, e aí surge um assunto lá que você não domina muito, só sei que nada sei. E aí virou até uma forma de brincadeira, ou de a gente se colocar como humilde. Mas na apologia é espetacular o conceito que Sócrates dá para essa ideia do só sei que nada sei. E como que essa frase surge no pensamento socrático? E é importantíssima. Ela é o norte do pensamento socrático. Porque veja que eles estão em Atenas, né, na Grécia, onde o conhecimento ali está bombando nessa época, mas existia um templo, eles tinham deuses. Vamos lembrar que é uma das acusações, não é, Papai Tony? Uma das acusações é que ele estava discorrendo diferentemente dos deuses da cidade. Ele estava falando de outros deuses. E um dos deuses, né, que você vai ter lá, é Apolo, que é falado no templo de Delfos. Tem um templo de Delfos, e na entrada do templo de Delfos tem algumas frases. E quando Sócrates está caminhando ali por Atenas, né, e começam a perguntar quem era esse homem, e começam a questionar, mais ou menos, por que ele vai pelas ruas, por que ele fica conversando com os jovens. Quando começa a ter os problemas do homem Sócrates, fala assim, vão lá perguntar para os deuses, quem é esse cara. Se tem alguma coisa a ver, se ele é enviado, né, dos deuses ou dos céus, porque ele é um homem diferenciado. E aí vão lá no templo de Delfos perguntar sobre o Sócrates. E aí vem um oráculo dizendo que o Sócrates é o homem mais sábio da cidade. Esse homem é o mais sábio da cidade. Por quê? Porque ele havia dito que só sabia que nada sabia. A única coisa que eu sei é que nada sei. E ele começa um caminho, veja bem aqui, Guilherme, está por aí ainda, Craveiro. Hoje a Jamile faltou, né? Precisa dar falta para ela aqui, na hora da chamada. Estou por aqui, sim. Opa, beleza. Tá dando para ouvir Só bem sei aí, que né? nada sei. Isso aí. Tá isso aí. ótimo. Isso aí. Tá E ótimo, aí, tô acompanhando aqui. quando chega para ele que ele era o homem mais sábio da cidade, ele mesmo coloca em dúvida isso. Eu falo assim, mas como assim? Eu sou o homem mais sábio? E para tirar essa dúvida dele mesmo, que ele começa a ter, ele começa a usar um método de ir até as pessoas. Por exemplo, eu vou lá no Palácio da Justiça falar com o ministro da Justiça, que deveria ser o maior conhecedor do que é a justiça e do que é o justo, e eu vou perguntar para ele o que é a justiça. Então eu vou lá no maior hospital da cidade, na maior escola de medicina, e vou pegar lá o doutor que tem a maior tese e vou perguntar para ele o que é a medicina. Eu vou até o político mais admirável da cidade e eu vou perguntar para ele o que é a política. E ele foi até esses homens. E quando ele começou a questionar o que era justiça, o que era política, o que era o ser, ele começou a perceber que essas pessoas que se diziam ser as capacitadas, ser as melhores pessoas para falar sobre algum assunto, não sabiam do que estavam falando. E aí ele coloca assim, eu só sei que nada sei. E isso me coloca à frente... Opa, travou aqui não, né? Tá tudo bem. Não, estamos te ouvindo. Beleza. E isso me coloca à frente daquelas pessoas que acham, entre aspas, que sabem.
Aqui, para Sócrates, a ideia era até a seguinte: é melhor, muito melhor, né, a qualidade do que a quantidade daquilo que você sabe. Saiba bem aquilo que você se propõe a saber, e mesmo que seja um pouco. Isso colocava ele à frente, e isso começou a incomodar todas as pessoas. Veja que quando ele vai ao templo também, até perguntar, falar, poxa, por que eu sou, né, o homem mais sábio? Por que os deuses, por que o oráculo disse isso? E ao chegar à porta do templo de Delfos, ele encontra esta frase aqui. Ó. Veja a pegada desse homem. Aqui é totalmente... Opa, o Guilherme levantou a mão aqui. Eu já te passo a palavra, Guilherme. Veja a pegada desse homem. Ele vai para as ruas dialogar, ele diz que nada sabe, porque isso coloca à frente das pessoas que acham que sabe alguma coisa, e ao chegar à frente do templo de Delfos, ele é impactado por essa frase que move a vida dele, que é conheça-te a ti mesmo. Fala aí, Guilherme. Nós já vamos falar aqui do conheça. Conheça-te. Não, já agora na sua conclusão, já tirei minha dúvida. Ah, maravilha. Então vamos lá. Olha que coisa difícil. O Sócrates começa agora a ter esse olhar para si mesmo. Até a filosofia socrática, a gente não tem essa percepção do ser humano. É importante lembrar que nós estamos falando, novamente, de 2.500 anos atrás. Conhece-te a ti mesmo. E isso é muito lindo, é muito forte nesse pensamento socrático, porque quando ele propõe essa ideia, Papai Tony e Thaís Craveiro, quando ele propõe essa ideia, em primeiro lugar, a gente começa a perceber que talvez a gente possa não se conhecer. Em segundo lugar, é claro, penso eu, que Sócrates sabia que as pessoas tinham um certo conhecimento de si próprio. Mas a grande verdade de Sócrates, e isso nós podemos trazer para o nosso dia, para o nosso momento, para a nossa vivência, é que nós podemos, sim, nos conhecer muito melhor do que nós já nos conhecemos. E sabe que quando eu li a Apologia e veio essa ideia do conheça-te a ti mesmo, eu fiquei comigo na minha cabeça. Qual é o número que você... Agora não dá, filho. Essa é o número. Então, o que passou pela minha cabeça quando eu me deparei com essa realidade? É que quando nós, viu, Renata? Quando nós temos um conhecimento maior de nós mesmos, nós iremos conhecer melhor todo o universo que nós estamos inseridos. Quando eu me conheço melhor, eu conheço melhor o meu universo profissional. Quando eu me conheço melhor, eu conheço melhor o meu universo espiritual, meu universo sentimental, meu universo como pai. E é aqui que eu vou me tornando um pouquinho melhor. É aqui que eu vou me lapidando. É aqui que nem tudo são mar de rosas, né? Existem tantas possibilidades dentro de ti, Guilherme. Existem tantas possibilidades dentro de ti, Craveiro, e que nós desconhecemos. Você não sabe que você conhece tantas coisas e tantas possibilidades que está aí dentro de você, que na medida que você passa a se conhecer, você vai se tornando uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor filho, um melhor patrão, um melhor funcionário, um melhor cidadão, um melhor patriota, um melhor ser humano. Olha que interessante.
Agora, como que Sócrates propõe esse autoconhecimento? Como é que eu tenho essa capacidade de me conhecer? E o método socrático, guardam aí, um dos métodos socrático é chamado de dialógico. É dialogar. Através dos diálogos e principalmente das perguntas, nós vamos nos conhecendo cada vez melhor. Deixa eu só fechar aqui. A Michelle chegou, agora fica melhor. Fechar aqui, porque já veio aqui. Vamos mesmo. Pronto, chegou. Agora já ficou até mais sossegado. Então, isso aqui não havia sido discutido ainda na filosofia. Lembra? Os sofistas estão vendendo conhecimento, estão vendendo uma maneira de oratória, de se portar em público. Os filósofos naturalistas estão falando sobre o princípio, sobre a arqué, que é a natureza. Sócrates vem com uma pegada, conheça-te a ti mesmo. Quem é você? Esse método, Guilherme e Tony, eu chamo de método espelhado. É espelhado, essa imagem que está aqui. É quando eu, Ricardo, eu olho o Ricardo que está lá do outro lado e eu passo a identificar em mim mesmo aquilo que eu sou. E aqui nesse processo, nada vem de fora para dentro. Não pode ser do exterior para o interior. Mas em Sócrates, tudo parte do interior para o exterior. Pode chegar alguém aqui e falar assim, ó, Ricardo, pô, sua voz enche o saco, você grita aí falando nas aulas e tal. E eu posso dizer assim, ó, maravilha, tudo bem, respeito a tua opinião e tal, mas eu tô bem assim. Agora, eu lhe pergunto, e quando esse questionamento é você com você mesmo? Isso é um processo doloroso. Dói se olhar. Dói se trabalhar. Dói se conhecer. Sabe por quê? Como é que é aquela história, Ricardo, quando você se separou, que você se descobriu que era muito legal, mas também descobriu outra coisa? Como é que é? Exatamente. Porque o que acontece? Você vive uma vida solitária, né? Você está acostumado, você fica 20 anos casado, aí de repente você se vê solteiro. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Deixa eu ver. Antes você ia ao cinema, você ia com a pessoa. Você vai ao teatro, você vai com a pessoa. Você faz tudo em conjunto, né? Você trabalhar. E aí eu falei, agora eu vou ter que fazer isso sozinho. E é umas experiências, assim, traumáticas no início, né? Porque, por exemplo, eu fui no cinema, sozinho. Cinema não é um lugar para a pessoa ir solitária. Parece que é uma construção que é feita que você tem que ir de casal. E aí não tinha aquelas coisas de marcar cadeira, e aí eu sentei, né? Peguei uma cadeira lá, cheguei mais cedo, peguei minha pipoca e tal. E aí tinha um casal do lado aqui direito, um casal do lado esquerdo, e aí eles se beijavam, eles se davam risada, eles se abraçavam, e eu lá assim. E de vez em quando eles davam uma olhadinha assim para mim, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Só que isso é muito legal, exatamente, porque eu comecei a sair comigo mesmo. E aí eu percebi que em alguns momentos eu era chato pra caramba. Mas em outros momentos eu era muito legal. Eu falei assim, putz, se eu fosse amigo do Ricardo, principalmente se for para sair para tomar uma e falar de filosofia. Aí eu sou mais legal ainda, porque a gente fica meio sem hora, eu e o Ed, a gente atravessa a noite, como a gente já falou aqui, a gente clareia o dia e tal. Mas você passa a ter esse conhecimento e você passa a perceber quem você é. Porque quando você não está se olhando no espelho, você vai tocando. A rima, opa, deu uma travada aqui, mas a rima da melodia do pagodeiro é até interessante. A gente, às vezes, essas músicas
fica na nossa cabeça, e aí você até canta, né? Deixa a vida me levar, a vida leva. Você até entra na onda, né? Do deixa a vida me levar. Mas não é a vida que te leva, por favor, é o contrário, é você que leva a vida. A música é até interessante, você está ali, você está no bar, você está na comemoração, e nós vamos ver depois nas escolas helenísticas, né? O que é esse prazer, essa felicidade e tal, né? Às vezes até demonstra que nós estamos querendo esconder alguma coisa. Então, não deixe a vida te levar. É você que leva a vida e você leva a vida a partir desse autoconhecimento. É duro se autoconhecer, mas é a proposta socrática. Vamos seguir. Com isso, com essa mudança, com essa nova proposta, não há como não ser condenado. Não há. Você vem com uma nova proposta, você vem com uma nova ideia, né? Você está tentando libertar as pessoas e você vai ser acusado. Não tem jeito. E aí vem a condenação de Sócrates. Ele é levado a um tribunal. E naquela época, vejam vocês, existiam 2 tipos de mortes. Era meio estranho, você tinha uma morte quando você era condenado, as mortes de condenação era a seguinte, ou era a morte de cruz, lembra de Jesus, né? Jesus, ele foi apregoado na cruz. Então, era um tipo de morte para condenados, a morte de cruz. E havia também uma morte que você tomava uma plantinha, né, devia ser um chá, alguma coisa, um xarope, que era feito de uma planta chamada cicuta. Cicuta. Só que você ingeria esse chá, esse xarope, né, essa planta cicuta, extremamente venenosa, só que você não tinha uma morte rápida, né? Instantânea. Imediata, né? Imediata. Você ficava alguns dias para chegar à morte. Então, Sócrates, ele prefere a cicuta. Na escolha que ele tem ali, ele prefere a cicuta, porque ele falava assim, quanto mais dias eu puder estar, né, defendendo as minhas ideias e reafirmando aquilo que eu acredito, isso será melhor para as próximas gerações. Mas aí não tem jeito, montam toda a estrutura da condenação, ele vai para esse tribunal ateniense, e é aqui o contexto que o Ed fala que é interessante, que no caso de Aristóteles, vazou, né? Os discípulos, as pessoas que andavam com Sócrates, disse a ele, falou, olha, a gente consegue te pegar aqui no meio dessa galera aqui e a gente foge, vai para uma outra cidade, larga tudo isso daí. Só que ele era muito coerente aos seus princípios. Isso é muito bonito. Coerência. Quantas das vezes, por algum motivo, nós deixamos de ser coerentes com aquilo que acreditamos? E ele falou, se eu fugir, eu estarei negando a verdade. Se eu fugir, eu matarei todas as minhas ideias e será uma morte muito pior do que essa da condenação dos homens. Porque você pode ser condenado pelos homens. Os homens podem te acusar. Mas quando você tem a coerência daquilo que você desenvolve, acredita e faz, isso vai, inclusive, por outro lado, te gerar algo muito importante e que vai fazer de você deixar um legado. Se Sócrates tivesse fugido, possivelmente nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Se Sócrates não tivesse aceito, debatido, né, e ele refutou, havia uma refutação em tudo aquilo em que o acusaram, mas já estava um jogo de cartas marcadas. E no jogo de cartas... E ele sabe disso, né? Ele sabe disso. No julgamento, ele fala para os caras, mano, eu sei que vocês vão me condenar,
Mas é o seguinte, eu quero mostrar para vocês estão fazendo. Exatamente. O livro é um espetáculo. Você sabe que tem um filme, eu sempre esqueço o nome desse filme, ai, dá um branco, mas foi de um homem, e depois vão querer se refazerem, né, daquilo que efetuaram, vão querer homenagear, né, depois Atenas viu o que fez, e aí quiseram homenagear Sócrates, aí coloca busto, né, mas ele tinha essa consciência mesmo. Deixa eu ver aqui, teve um E é filósofo... interessante, né, Ricardo, a gente também pensar que o Aristóteles vai fugir, e o Aristóteles foge dizendo o seguinte: eu não posso deixar que matem a filosofia mais uma vez. Porque havia sido assassinada a filosofia, né, quando mataram Sócrates. Isso mesmo. Então, essa imagem que está aqui para vocês é o cenário, né, onde Sócrates foi condenado, tá certo? Olha só uma das frases dele, né, lá refutando as suas acusações. Eu prefiro morrer como cidadão ateniense e sempre coerente com as minhas ideias. Eu vou fazer uma pergunta retórica, você não precisa responder, mas só para ficar como aquela pulguinha que coça atrás da orelha, vez por outra, né? Quantas vezes... E aí isso é uma pergunta para mim mesmo, né? É importante a gente estar se perguntando. Nós temos sido coerentes com as nossas ideias, com aquilo que nós acreditamos, né? Quantos sonhos você já não enterrou por vezes para ser aceito e legitimado diante de quaisquer circunstâncias? Quantas vezes? Talvez hoje seja o dia, nessa aula de Sócrates, para você resgatar esses sonhos. Um sonho que você enterrou, que você colocou ali, um objetivo, um projeto que você tinha, e que por algum motivo, por circunstâncias quaisquer, você enterrou esse projeto, você guardou, você não quis encarar uma realidade, você não quis debater, você não quis enfrentar quando aquele obstáculo, aquela parede subiu à sua frente e você refugou. Talvez seja hoje o dia de você resgatar isso. Eu nem sei porque não é uma coisa que a gente fala aqui nas nossas aulas, mas veio ao meu coração e, de repente, tem a ver com você hoje aqui. Eu quero dizer que só você pode enterrar e matar um sonho e um projeto teu. Ninguém pode ser responsável por isso. Portanto, nós precisamos e necessitamos, como Sócrates o fez, ser responsáveis, né, pelas atitudes e por aquilo que nós desenvolvemos. Vamos seguir aqui. Como eu havia dito, e isso é bem interessante, Sócrates não deixa nada escrito. Não tem nada de próprio punho de Sócrates. Tá bom, Ricardo, então tudo isso que nós estamos falando aqui é o quê? São ideias que os seus discípulos divulgaram. Como eu demonstrei, quem são esses discípulos? E foi bem estranho. Platão e Xenofonte. Então, não é só na apologia que nós vamos encontrar as ideias de Sócrates. Platão tem muitos livros, então ele vai ter lá a República. Na República de Platão... Oi. Você chamou aqui, mano? Desculpa te cortar. A Aline fez uma pergunta inteligente e importante. Ela falou que teve um filósofo que perguntou, que recuou em frente à opressão da igreja. Não, Aline, não foi Giordano Bruno, não. Giordano Bruno, inclusive, foi assassinado pela igreja. Quem recuou foi Galileu Galilei.
Exatamente. Lembra, Galileu? O que não impediu de Galilei Ser ser condenado. condenado à prisão domiciliar até o resto da vida dele. Ele morre velhinho e solitário. Isso mesmo. Perfeito. Qualquer coisa, levanta a mãozinha, pergunta aí, viu, Eli, que às vezes o chat aqui eu não consigo acompanhar. Se você puder ficar de olho para mim aí, Ed, eu te agradeço. Sim, claro, irmão. É nóis. Beleza. É Corinthians. Então, ele não deixa nada registrado. Não tem nada escrito de Sócrates. Portanto, é importante, não que eu e o Ed defenda essa tese, nós não defendemos e nem gostamos dessa tese, mas é importante que vocês saibam que existe uma corrente filosófica que chega a apresentar, isso é importante, viu? Que Sócrates não existiu. O que eu não acredito. Eu acredito que ele existiu, que foi esse homem. Mas tem uma corrente dentro da filosofia que faz uma defesa que ele não existiu e que ele é um personagem... Ricardo? Desculpa. Ele é um personagem da cabeça de Platão. Voltou? Então, veja, vou repetir. Vou repetir. Para uma corrente filosófica dentro daqueles que estudam a filosofia socrática, criticam que Sócrates não existiu. Por não ter deixado nada escrito, ele é um personagem que Platão criou, e eles defendem ainda uma série de teses, dizendo que Platão não era bom de oratória. Ele não gostava de ir para a ágora ateniense debater as ideias. Então, quem que ele usava? Ele usava um personagem que ele criou para poder fazer as suas defesas. Tá certo? Eu não acredito que Sócrates existiu, e nesse sentido, veja bem, papai Tony, nesse sentido, ele tem uma aproximação, olha que louco isso, com este personagem, né, importantíssimo para a história da humanidade, que é Jesus. Então, na minha análise, quando você diz que Sócrates não existe, você está quase dizendo, assim, de tabela, que Jesus também não existiu. Como assim, Ricardo? O que alhos tem a ver com bugalhos? O que Sócrates tem a ver com... Jesus está 450 anos à frente de Sócrates. 400 anos depois surge Jesus. Mas que resgate é esse? Que comparação é essa? Vamos lá. Jesus, eu acredito aqui que todos devem conhecer essa história, ele não deixa nada escrito também. Quem escreve sobre Jesus? Quem escreve sobre Jesus são os discípulos de Jesus, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelistas. Então, Jesus não tem um autógrafo. Você não vai encontrar nada que ele deixou descrito. São os discípulos que andavam com ele, vai escrever sobre ele. E é mais interessante a história de Jesus, por quê? Porque Jesus falece, né, vem a óbito, também condenado. Olha só aqui um outro paralelo. Não deixa nada escrito e tem morte de condenação. Sócrates não deixa nada escrito e tem morte de condenação. Quem escreve sobre Jesus, se a gente encontra a história de Sócrates na Apologia, a história de Jesus a gente encontra nos 4 evangelistas. Tudo bem? E os 4 evangelistas, veja, Marcos, o evangelho de Marcos é escrito 30, 40 anos depois da morte de Cristo. É por volta do ano 70 que surge o evangelho de Marcos. Imagina
Imagina, vamos pegar aqui, Papai Tony. Hoje nós temos, vocês tiram print dos slides. Aliás, se quiser tirar print, viu? E postar nas redes sociais de vocês, os filósofos, _, né, Ed? Nós estamos no Instagram, né? Se quiser colocar, se você achar algum slide legal... Aproveitando a pausa, se vocês puderem gravar um videozinho para a gente, falando sobre o curso, nós temos, eu e o Ricardo estamos num projeto junto com o EduCoc de nos transformarmos na referência em termos de internet sobre filosofia. É o nosso projeto, o nosso canal no YouTube já está com mais de 600 inscritos, queremos chegar até 1.000 inscritos, né? Passar de 1.000 inscritos. Então, contamos com a ajuda de vocês. E desse gato, isso não é um gato, isso é um filhote de jaguatirica que está no colo da Renata, aliás. Né? O tamanho do bicho, cara, não, é um cachorro, é um pug. Que bonitão, que bonitão. Então, se vocês puderem, por favor, nos ajudar, a família agradece. Se quiser marcar lá, ó, os filósofos, _, você pode printar e marcar a gente lá, que a gente vai repostar. Inclusive, também surgiu um desafio aí, né, Ed? Se nós passarmos de 1.000 inscritos, naquela live que a gente faz às segundas-feiras, aí o Ed vai raspar minha cabeça lá, ao vivo, né? Online, e se passar de 1.500 inscritos, o Ricardo vai pintar o meu cabelo de vermelho ao vivo. Isso, e vou raspar a barba. Ficar parecendo Curupira, né? Eu vou fazer um cavanhaque, assim, tipo no Ed e tal. Não, a barba não, que demora para crescer. A barba demorou 40 anos para chegar. Rapidinho. Então, pessoal, veja, nós temos aqui já duas particularidades, voltando. Condenação e nada escrito. Tudo bem até aqui? Jesus também é acusado por corromper as ideias dos judeus. Negar o Deus totalmente outro. Ele fala, inclusive, né, que o templo seria destruído e em 3 dias iria se reconstruir. Isso foi para os judeus, nossa, né? Ele estava falando dele mesmo, eles não entenderam nada. Igual não entenderam Sócrates, não entenderam Jesus, a história se repete. Então, nós temos aqui a condenação, nós temos nada escrito, e nós temos também, veja bem, Guilherme, nós temos também a ideia do antes e depois. Na filosofia, existe o período pré-socrático, que foi o que vocês viram, lembra os filósofos pré-socráticos? E tem os filósofos pós-socráticos, depois de Sócrates. Nós não temos a era antes de Cristo e depois de Cristo, os dois têm aqui essa particularidade também. Então, às vezes, até confundem aí essa ideia entre Jesus e Sócrates, e é importante aqui a gente fazer e traçar esse paralelo. Vamos seguir. Aí o Sócrates começa, aí nós vamos começar agora a mergulhar um pouquinho mais profundo. Já não bastava a ideia do só sei que nada sei, de não fundar escola, de não deixar nada escrito. O Sócrates agora, ele vai perguntar o que é a essência humana. E aí eu lhe pergunto, vou fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver quem está por aqui. Ó, eu tenho que começar a fazer pergunta, porque senão fica que nem os alunos da manhã. Começa a deixar só o nome aqui, a gente já não vê a câmera mais, a gente fica tão triste, meio solitário. Perguntar aqui para Silvia Helena. Você está aí, Silvia Helena? Está me ouvindo? Estava no carro, né? Não sei se agora já, parece que já chegou. Tá aí, olha, com a caneta na mão, aí eu gostei. Eu vou perguntar para você, o que você entende aqui por essência humana, Silvia Helena? Essência humana? Olha, a grosso modo, aquilo que temos para oferecer, aquilo que eu posso
oferecer, que eu posso ofertar para o outro, para uma contribuição? Eu acho que, Coisas que nós carregamos, né? Que você assim, fala, rapidamente, seria isso. que a gente passa, às vezes, para os nossos filhos, né? Também. Essa essência, acho que tem a ver. Tá bom, aí pode ser isso Sim, mesmo. sim, Eu vou da Silvia Helena, eu vou para Mamãe Silvia, né? Essência humana, Mamãe Silvia. Rock and roll, ou não? Tá, agora mutou, mamãe. Calma aí, desmuta aí. Aí, agora sim. Ah, Boa, estamos te ouvindo. rock and roll é tudo de bom. The Doors, para mim, é o máximo. Tudo de bom. E a essência humana, o que seria? Essência do homem, da mulher? A essência, difícil. Não sei explicar a verdade. Meio louco, né? Olha a importância É de muito Sócrates. doido isso. Essência humana. Será que nós temos uma essência? Qual o cheiro? Qual, né? O que é essa essência? Vamos lembrar, o Sócrates, ele caminhou pelos naturalistas. Os naturalistas perguntavam da essência da natureza, né? Arqué, vocês vão lembrar do grego, arqué, qual que é o princípio? Né? O que é a essência de tudo? A água, é o fogo, é a terra, é o ar, né? Sócrates começa a perceber que fala assim, não é bem isso que eu procuro, não é bem isso. Eu quero saber qual é a natureza humana. Né? Eu quero saber o que é essa essência. E é algo muito impreciso, é complicado. E aí o Sócrates ele vai dizer que a essência humana, ou seja, aquilo que ele busca, a realidade última do homem, né? Ou seja, é a sua alma. Complicou mais ainda, né? Complicou mais ainda, porque o que é a alma? Veja bem, a essência humana, alma, não tinha ninguém falando sobre isso. Picotou? Tá bom aí, porque veio notificação aqui que a internet deu instabilidade. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tá ótimo. Então vamos. Então veja, Tranquilo. ninguém havia perguntado isso ainda. E o que é essa alma para o Sócrates, né? Vamos lá. Ó. Olha aqui, ó. O homem é a sua alma. E o que é essa alma para Sócrates? É o eu consciente. Vamos lá. Então ele começa a perguntar sobre a essência humana. O que é essa essência humana? Quem somos de fato nós? Então ele usa um termo que é psique, que vem de quê? Da psicologia, né? O psico. Ou seja, é aquilo que eu tenho consciência. Então, o homem é a consciência de si mesmo. 450 anos antes de Cristo, todo mundo falando sobre natureza, todo mundo falando sobre oratória lá, que a época da política, a physis e tal, Sócrates vem com essa ideia de alma. Sócrates cria essa tradição intelectual que a Europa depois vai viver. Né? Ou seja, esse eu consciente tem a ver com a nossa personalidade intelectual. Não só a nossa personalidade intelectual, mas agora eu vou me pensar como um ser, se eu sou consciente, um ser moral. A moralidade, ou os aspectos morais, vai falar da minha essência. Você sabe que às vezes a gente conversa, né? Eu estava conversando com um amigo essa semana, ele contando um pouco da história dele, e aí ele foi um empresário aqui da área de
restaurantes, e ele é filho de português, né? O pai teve padarias e tal. E teve uma época que ele quebrou e ele foi para Portugal, foi morar lá. Ele disse que chegou lá, achou até que tinha algumas posses lá do pai, mas viu que não tinha nada. O pai falou que tinha. Lá, quando ele chegou lá, o pai dele tinha escudos. Se a Ana tivesse aqui hoje, escudos. E o pai dele achava que, né, ainda escudos era muito dinheiro, porque o escudos é antes do euro. Né? Antes da Europa ter entrado na zona do euro, né? E bem lá atrás, parece que a moeda portuguesa era escudo. E ele chegou lá e ele foi trabalhar de suporte de mesa, né? Que é o que eles chamam de garçom aqui, empregado de mesa. Falou, mudou toda a minha vida, eu fui para lá. E após 3 anos que eu estava lá, depois que eu estava estabelecido, minha esposa tinha conseguido trabalho, uma história muito bonita desse meu amigo. Aí ele falou que ligaram para ele dizendo que ele tinha que voltar para o Brasil, porque o papai dele não estava nada bem. Já era velhinho quando ele foi para Portugal. E a esposa não queria voltar. Falou, agora que nós nos estabelecemos aqui, nós vamos voltar. E aí o pai tinha alguns negócios aqui ainda para resolver, e aí ele falou exatamente isso. Ele falou assim, mas eu não poderia deixar de lado a minha essência. Aquilo que meu pai me ensinou, aquilo que o meu pai pôde prover para mim enquanto eu ainda criança, adolescente, jovem, estava na minha essência. Eu tive que convencer a minha esposa de nós retornarmos. Se eu não voltasse a cuidar do meu pai, eu estaria negando a minha essência. Olha só, é uma consciência que você carrega com você. É algo consciente, algo de moral. Ele poderia falar, meu pai já está lá mesmo, e ele iria contra a sua própria consciência, a sua própria essência. Então, Sócrates vai trazer isso agora de uma maneira nova. Essa ideia, né? E para nós, talvez, a palavra alma, nós vamos ligar muito à ideia espiritual. Quando fala em alma para nós temos a ideia de espiritualidade, né? Que é algo que o corpo é uma coisa, a alma é outra. Não era essa a ideia que nós temos de alma hoje. Não era. Né? Nós temos essa ideia de que Deus vai cuidar da nossa alma, e isso e aquilo outro e tal. Para Sócrates, não. Para Sócrates é muito mais, tem uma elevação muito maior. É o meu eu consciente. A alma é o eu consciente. Olha aqui que interessante. Olha aqui que novidade que Sócrates traz para nós. E é evidente que se a essência do homem é a alma, cuidar de si mesmo, muito lindo isso, cuidar de si mesmo, viu, mamãe Silvia? É cuidar da própria alma mais do que o corpo. Porque lembra que nós estamos na Grécia, né, em Atenas, que eles também tinham um culto ao corpo. Os atenienses, né, acho que eram tudo homens sarados, né, de lá que vem as Olimpíadas, essas ideias, né, do esporte. Tá dando para ouvir? Tá tudo bem aí? Me avisem, hein, pessoal. Tranquilo, irmão, tá tudo então, em paz. vamos embora. Então, veja bem, olha que lindo isso que Sócrates traz para nós. Se a essência do homem é a alma, veja bem, papai Tony, se a essência nossa é a alma, nós vamos cuidar de nós mesmos. Nós temos que nos cuidar. E cuidar de si mesmo significa cuidar da própria alma, até muito mais do que o corpo. Ou seja, cuidar da alma, cuidar de nós mesmos é cuidar da nossa cabeça, é cuidar do nosso intelecto, é cuidar da nossa psique. Vocês já ouviram falar que quando o corpo é importante, mas quantas vezes vocês já ouviram dizer que o cansaço intelectual é muito maior do que o cansaço físico? Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo numa época de enormes depressões.
As pessoas, essa doença chamada depressão, que é uma doença, né, potencializada neste século, é porque muitas vezes nós deixamos de cuidar de nós mesmos, mas é cuidar, tá tudo aqui, ó, tá tudo na cabeça. Está tudo no intelecto. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem, e talvez a Renata já ouviu falar sobre isso, que são doenças da alma. E o que é doenças da alma? É chamado de psicossomáticas. Doenças psicossomáticas. Você vai lá, você está doente, você sabe que você está doente, você faz um check-up, uma bateria de exames, está tudo zerado, não tem nada, mas você está doente. Doenças da alma, doenças da consciência, doenças da psique, e tem que ser tratado, e tem que ser levado a sério. Quantas vezes a gente não vê as pessoas falando que isso é frescura? Nossa, eu trabalho numa escola que a expertise da escola são com alunos autistas. E cada cuidado que a gente tem, uma prova para cada aluno, uma maneira de passar o conteúdo diferenciado, porque cada ser é um ser e a maneira de enxergar o mundo é sua. Você tem que cuidar de si mesmo. Por quê? Porque você é a sua alma. Olha o que Sócrates começa. Isso aqui é extremamente inédito. Da onde esse cara tirou? Ninguém sabe. Talvez ele possa ter tido contato até com o pessoal asiático, oriental, fora do contexto ateniense. Porque os orientais, né, eles até, penso eu, que muito antes de nós que somos ocidentais aqui, eles já pensavam sobre essas coisas. Então pode ser que foi chegado alguma coisa para Sócrates nesse sentido e que nem foi estudado. Ou realmente ele tem algo além, porque não se pensava nisso na época. E aí ele tem uma frase, olha que lindo. As almas de todos os homens são imortais, mas as almas dos homens justos são imortais e divinas. O que ele quer dizer com imortais aqui, Silvia Helena? Ele quer dizer o seguinte: nós usamos essa frase de Sócrates de 450 anos, 2.500 anos atrás, 450 anos antes de Cristo, e nós dizemos assim, ó, o conhecimento nunca ninguém vai tirar de você. É muito interessante, né, Ricardo? Porque a postura dele, diante da condenação que ele já sabia que ia acontecer, é uma postura muito bela. Ele diz o seguinte, ele diz, se me matarem, não encontrarão facilmente outro que, por ordem de Deus, esteja tão ligado à cidade como, ainda que a comparação possa parecer ridícula, uma mosca a um cavalo grande, de boa raça, que precisa ser despertado pelas moscas, pois a gordura o deixou meio lerdo. E assim, segundo o que me parece, o Deus me escolheu para que despertasse, repreendesse e persuadisse cada um de vocês, seguindo-os por toda a parte, dia após dia. Mas também vocês certamente não encontrarão com facilidade outro como eu. E se me ouvirem, ó homens, acredito que irão me poupar. Mas também pode ser que fiquem irritados. E como aqueles que são despertados do seu sono, mal começam a dormir, venham a me repelir, colocando-se ao lado do Anito, que é o cara que estava condenando ele, acusando ele, e me condenando à morte. E assim continuarão dormindo pelo resto da vida. Mais para frente, ele diz, o que o homem determina para mim é a pena de morte. Pois bem, em contrapartida, o que devo propor ao homem de Atenas? Certamente aquilo que penso merecer, não é? E o que seria? O que mereço pagar ou receber por não ter vivido uma vida acomodada e por ter negligenciado aquilo que outros homens tanto valorizam, como riquezas, negociações, cargos públicos, postos militares e outras dignidades, além das conspirações tão frequentes na polis?
E por ter sido, na verdade, um homem honesto bastante para fugir dessas atividades e não ir ao encontro dessa vida, eu que me devotei a beneficiar individualmente cada um de vocês com o maior dos benefícios, que é a sabedoria. Uau! Olha isso, Merece gente. uma Olha isso, olha isso, olha isso. Sócrates, né? Sócrates de Sensacional. Atenas, maravilhoso. Então, isso aqui é imortal. Ninguém vai nunca tirar isso de você. Podem lhe tirar tudo, menos aquilo que está no seu consciente, aquilo que você fez durante a sua caminhada. Tô vendo a Silvia Helena aqui, tô com saudade da sobrinha. Ela não tá com... Verdade. A Marília, ela voltou, estava de férias e agora está em aula remota. Termina às 9h30. Tá certo. Então, ela vai assistir depois. posteriormente. Perfeito. Manda um beijão para ela. Isso. Mando, claro que Ela sim. fala que Obrigada. sentimos falta dela. Fala aí, Sim, Guilherme! é uma pena, mas por enquanto Tá é tudo assim. certo. Tá certo. Fala aí, mano, Guilherme. Pegando o gancho aí dessa parte de alma, consciência e Sócrates, né, 2.500 anos antes aí, você linkou junto com Jesus, né, pela morte e a condenação e por tudo que ele passou. Há um tempo atrás, até na primeira aula, eu comentei sobre ter frequentado o budismo um tempo, né? E não falando de morte e condenação, mas sim de consciência e alma, né? No budismo se diz também que a gente é energia e está ocupando o corpo agora, e isso é sempre contínuo, isso nunca acaba. Que aí seria algo como a alma. E a consciência, essa energia se passa assim também, coisas que você carrega para sempre, próximas vidas, ou que cada um acredite dessa energia, né? Então, para mim, no final da conta, desculpa a minha viagem e tirar, não é uma conclusão, mas é um pedaço dela. Jamais. Tudo. As religiões se desdobraram, cada uma da forma, mas é tudo a mesma coisa. Cada um pegou o viés, o caminho que quis, porém, a fonte me parece ser sempre a mesma. E se você pegar não é meta, mas no tema, o tema é o mesmo, é a consciência, é a alma, é a energia, é o corpo, para onde vai, da onde viemos. E no final da conta, essa história da consciência nunca ninguém te tira, né? E eu acho que é o mais valioso. Guilherme, em minha análise, as pessoas elas se perderam muito quando transformaram religiosidade em religião. Porque a religião vai envolver uma série de dogmas, uma série de ritos, então são leis que você precisa seguir. E quando você tem um cara que é detentor da verdade, seja porque ele é um iluminado divino, ele é um iluminado dos espíritos, enfim, ele é o detentor da verdade, não pode ser questionado, eu vou ter ali um jogo de poder. Quando a gente pensa em espiritualidade, é uma coisa diferente. É exatamente isso o que o Sócrates está pensando. Ele está pensando em algo além. Aqui, quando ele fala as almas dos homens justos são imortais e divinas, ele também está falando do próprio legado em relação à vida dele. Ele sabe que, naquele momento, recuar, e ele foi, os apóstolos, os discípulos diziam para ele sempre, pô, cara, deixa disso, larga isso, cara, renega tudo que você disse. Ele dizia, não, renegar tudo que eu falei é a mesma coisa que morrer em vida. Eu ficaria envergonhado se eu renegasse tudo que eu falei. Então, ele é um homem que tem noção da sua envergadura. E quando você traz a coisa do espiritual, tem muito a ver com essa diferença grande, então, da religiosidade, né? De algo que é muito além, de algo que está dentro da Renata, está dentro de mim, está dentro da Aline, está dentro do Ricardo. E que quem conseguiu traduzir isso de forma maravilhosa é um ateu
um ateu chamado José Saramago. Em seu grande livro, Ensaio sobre a Cegueira, o José Saramago diz: dentro de nós tem uma coisa que não tem nome. É isso que nós somos. Sensacional. Perfeito. Mas eu penso que é exatamente isso. As religiões estragaram tudo, na verdade, né? Na verdade, não as religiões até. Os homens, né? Os homens estragaram tudo, porque a religiosidade ou a espiritualidade é muito maior do que qualquer dogma, imposição ou maneira de enxergar o mundo, né? Vamos seguir aqui. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essa questão da alma, da imortalidade, que ele vai tratar, então depois não dá para a gente falar tudo, mas sobre a imortalidade desse eu consciente, né, dessa alma imortal, está nesse livro aqui, ó, do Platão, tá? No Fédon. O Fédon discute essa ideia da imortalidade da alma, beleza? Vamos seguir aqui. Aí vem uma outra. Olha só, ele vem trazer essa ideia do eu consciente, ele vem trazer a ideia, né, de imortalidade, tudo coisa nova, tudo contexto novo. E os gregos, eu adoro os gregos, né? Os gregos, no sentido assim, 3 palavras para amor, né? Philos, ágape, eros. 2 palavras para tempo, Cronos e Kairos. Cronos e Kairos. Virtude, em grego, é areté. Eles chamavam de areté. Né? E o que é areté? Areté é algo muito bom, algo perfeito. Né? Por exemplo, vamos ver aqui o que nós entendemos por virtude. O que você entende por virtude, Renata? Virtude, eu Isso. acho que é alguma coisa boa, positiva. Positiva, muito legal. E você, Craveiro? Thaís Craveiro. Aí, Acho que a desmutou. qualidade, uma qualidade que a pessoa tem, uma qualidade, uma coisa boa que a pessoa tem. Eu senti falta da Jamile hoje também, né? Tá tudo bem com ela, Thaís? Eu tô sem o celular, eu não consigo falar com ninguém. Eu tô em off, eu tô desintoxicando. Inclusive, depois precisamos incluir um outro telefone dela no grupo, tá, Ed? Porque ela tá sem o dela. Tá. Claro. Senão ela não consegue acompanhá-la. E você, Papai Tony? Virtude é aquelas coisas que a gente acredita e corre atrás, que busca para realmente conseguir fazer e que é importante para a gente, né? Que é importante que você tenha aquela força para correr atrás. Acho que é isso. Exatamente. O que Sócrates vai dizer? Sócrates vai dizer que virtude é uma disposição da alma que nos induz à prática do bem. Olha só, hein, a alma novamente aí. É uma disposição da alma que nos induz à prática do bem. Significa aquela atividade ou aquele modo de ser que aperfeiçoa cada coisa. E aí a gente poderia dar um exemplo assim, para a gente tentar entender melhor, né? Se nós falássemos assim, o cãozinho, né, que está aí com... Deixa eu ver se não está mais com a Renata agora, o cãozinho não está. Mas o cão, né, qual que é a virtude do cão? É a de ser um bom guardião. Essa é a ideia que a gente tem do cão, né? De ser um bom guardião, ser um amigo verdadeiro. Um bom amigo. Isso, é uma virtude. Né? Se a gente falar do cavalo, o cavalo já é correr, né? A ideia do cavalo é correr velozmente. A virtude do homem não é outra coisa senão aquilo que ele faz com a alma, né? Que ele faz com essa ideia de dispor dele coisas boas. É diferente do vício.
o vício seria, né, a privação do conhecimento para Sócrates. Olha que interessante. O vício, né, é o contrário da virtude, e ele podemos dizer assim, que é a ignorância. Para Sócrates, né, virtude seria essa disposição da alma que me induz à prática do bem, ao conhecimento, à busca de coisas boas, melhores, crescimento, aperfeiçoamento, ao contrário do vício, que seria eu me privar de tudo isso que é bom. Né? A ignorância talvez seja o pior dos males, porque o que é a ignorância? Né? É nada saber. Isso aí é interessante. Nada saber, tem um lugar aí que o Ed frequenta que fala isso. Nada saber, saber mal o que se sabe e saber coisas outras além daquelas que deve saber. Olha que coisa louca. Interessante. Né? Então, o que é ignorância? Nada saber. Ou saber mal o que se sabe. Ou querer até saber coisas outras além daquilo que não se deve saber. Né? Então, tudo isso é novo no contexto socrático, e aqui está o ponto da questão virtuosa. Aí vem aquela frase lá, ó, que o Ed escreveu no início, aí para vocês guardarem aí, para ter aqui como um slide, olha lá, ó, a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude. Nós não combinamos, hein? Não combinamos. Mas da virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados, está lá na apologia, na ideia. Aí, veja se o homem se bastava em si mesmo, né? O cara trabalhou com alma, com essência humana, né? Com conheça-te a ti mesmo, só sei que nada sei, e vai ter mais uma aí que a gente vai fechar com chave de ouro. Mas é a questão da liberdade. Né? O que seria esse contexto? O que é ser livre? Qual é o conceito, qual a descoberta socrática desse conceito da liberdade? Né? E o conceito para ele é você ter um autodomínio de si mesmo. Né? Em grego é enkrateia. Olha aí que beleza. Né? Hoje nós estamos aqui disparando o grego para tudo lá. Enkrateia, ou seja, domínio de si mesmo e domínio principalmente dos prazeres. Os prazeres são bons desde que na medida. Né? Então, o que Sócrates busca na sua filosofia? Primeiro, elevar, né, conceitos de virtude e cavar, né, as masmorras aos vícios e também esse domínio de si mesmo. Né? Ou seja, ligar bem essa ideia que você tem que cuidar de si mesmo, da alma, né? O corpo é importante, porque, lógico, a gente depende dele também, mas você é livre e essa liberdade humana vai existir quando você tem o domínio da sua racionalidade sobre o quê? Sobre a tua animalidade. Nós somos animais no conceito filosófico, mas nós somos animais racionais. Olha aqui, ó. Então, a racionalidade deve prevalecer quanto à minha animalidade. E o que seria a nossa animalidade? Todas as vezes que nós perdemos o quê? Esse é um conceito que a gente fala. Você perdeu a razão, amigão. Você foi, né? Você fez isso, você perdeu a razão. Olha aí, você se tornou um animal, porque você perdeu a razão. Deixou de ser livre. No contexto, é claro, socrático, tá certo? Vamos seguindo aqui. Aí vem algo legal. E a felicidade, né? Sabe que a gente teve um professor, né, Ed? Professor Souza. Ele falava assim que o ser humano ele tem duas buscas na vida. O professor Souza falava assim, crescer, né? Se aperfeiçoar e ser feliz. Ser feliz e se aperfeiçoar. É o que nós buscamos.
né? Agora, o que é essa felicidade? O Ed vai arrebentar, tá certo? Eu vou falar um outro termo grego aqui, porque o grego não chamava felicidade de felicidade, né? Nós chamamos de felicidade, ele chamava de eudaimonia, tá? Eudaimonia. Eudaimonia, aula de Aristóteles. É a aula de Aristóteles que o Ed vai trazer para vocês, eudaimonia, que originalmente significava ter a sorte de possuir, olha que louco, um demônio guardião. Era essa mais ou menos a ideia. Só que era um demônio guardião bom e favorável, né? Que garantia uma boa sorte, uma vida próspera, uma vida agradável. Olha só, os gregos tinham uns conceitos assim bem interessantes, né? Mas eu vou deixar para o Ed trabalhar essa ideia em Aristóteles, que é muito legal, sobre a felicidade, e é claro que a ideia de felicidade também vai surgir aqui com Sócrates. E aí a gente chega no suprassumo da filosofia socrática, do conceito socrático. Só tem grego hoje aqui, hein? Vocês vão sair daqui já, falando grego daqui a pouco, hein? Inclusive tem uma deusa grega aqui conosco, que vem lá de Estrela, do Rio Grande do Sul. Que beleza, galera! Olha, eu não sabia que as aulas serviam também assim para as pessoas ficar flertando e tal. Mas eu só falei verdade. Vamos lá. E o que é essa tal de maiêutica? É maiêutica, tá bom? É o termo grego, socrática. Maiêutica socrática. Veja aqui, tem uma senhora aqui, né? Essa senhora aqui era a mamãe de Sócrates. Não era não, tá? Mas vamos representar como a mamãe de Sócrates aqui. Vamos representar como a mamãe de Sócrates, que era parteira. Lembra que eu falei no início da aula? Que a mãe de Sócrates era parteira, ele acompanhava ela nos partos e que vocês tinham que guardar muito bem essa informação. Por quê? Porque esse foi o conceito socrático mais importante, que é a ideia de parto. Maiêutica é partejar, mas é partejar as ideias. Nós estamos grávidos. A Aline está grávida. A Silvia Helena está grávida. A Silvia está grávida. O Guilherme está grávido. Não, eu não estou, né, Guilherme? Meu caramba, eu sou, né? Não, nós estamos grávidos das ideias. E o Sócrates dizia o seguinte, ele pega essa ideia... Opa! Tem uma música linda, eu acho que é da Marina Lima, que ela fala: eu tô grávida de amor, grávida de terra, grávida de um pescador, grávida de um computador, grávida de fantasias, grávida de um liquidificador. Eu tô grávida de amor. Isso é lindo, velho. Isso é lindo. É exatamente o que você está falando, essa gravidez, né? A gente estava falando de Jung agora. Toda a criação, ela é uma gravidez. Quando nós damos aula, a aula que o Ricardo está lecionando para a gente estava grávida. Dentro dele, estava sendo gestada dentro dele. E aqui é o parto. E olha que bonitinho, Renata, você é uma das doulas que está ajudando nesse parto. Então, todos nós agora, e quando a gente fala de filosofia, e é essa a ideia socrática, a gente, todos nós nos engravidamos juntos, né, de luz. Todos nós nos engravidamos de conhecimento. Por quê? Se eu só sei que nada sei, eu não posso entrar na sua cabeça, Renata, e plantar o conhecimento. Eu ajudo você a parir sozinha o seu próprio conhecimento, através de perguntas. Maravilhoso, isso é poesia. Qual é o método que ele se utiliza? É o método de nunca entregar a resposta, mas sempre estar questionando o seu interlocutor. Então, se nós perguntássemos para Sócrates assim, o Ed falou sobre o texto aqui da música de
da Marina, né? Se Marina Lima, se não falha a memória dele. Zélia Duncan. Zélia Duncan? Então, olha Zélia só. Duncan. Aí falasse assim para ela assim, o que é o amor? Se perguntasse a Sócrates. Sócrates iria responder assim, o que é o amor? Ele devolve a pergunta. E por que ele devolve a pergunta? Não é para ficar aquela conversa de bêbado, né? O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Não. Lembra do só sei que nada sei dele? Esse conceito é tão presente na vida dele que ele vai utilizar a maiêutica interpretando que o teu interlocutor, aquele com quem ele conversa, sabe de alguma coisa sobre o amor que ele, Sócrates, ainda desconhece. Então, quando ele devolve a pergunta, só em concluir aqui. Desculpa, quando ele Ricardo. devolve a pergunta, o que ele está fazendo? Ele está estimulando no outro a partejar aquilo que ele está grávido, aquilo que ela está grávida. Como a parteira, né, ela ajuda a mamãe, né, que está grávida, a partejar, a mulher que está grávida no corpo, tem a necessidade da parteira para dar à luz, o discípulo, né? Aquele que interage com Sócrates, aquele que interage com a filosofia, também está grávido de uma verdade e tem a necessidade, olha que lindo isso, ele tem a necessidade de uma obstétrica espiritual. É uma obstétrica espiritual que acontece aqui, porque nós partejamos aquilo que estava dentro de nós mesmos e nós desconhecíamos. Você não sabia que você tinha aquilo dentro de você. Na medida que você é estimulado, que você é estimulada para isso, parteja, dar à luz, nasce, vem à tona. Você ia falar aí, Ed? É por isso que eu sempre vejo as aulas como grandes círculos, né? O Sócrates diz que ele, aqui nesse livro que eu mostrei para vocês, que ele procurou os poetas para perguntar o que era amor. E os poetas fizeram lindas poesias, mas não responderam a pergunta dele. E é por isso que ele dizia que ele só sabia que nada sabia. E quando você fala de gravidez, e aí eu vou pedir, né, vou dedicar para vocês com todo o carinho do mundo, em especial para a Aline File, eu vou ler para vocês a letra, porque é muito bonito. Você não quer colocar uma música, Ed? Pode ser espetacular. Espetacular, não, vou colocar a música, que é melhor ainda. Coloca a música para a gente ouvir, é que vale a pena. Vamos ouvir. Zélia Duncan. Melhor ainda. Peraí. Enquanto isso, vai falando aí, Ricardo. Tá. Então, vejam vocês que isso é muito lindo nele, essa maiêutica. Platão vai descrever, né, que a arte obstétrica socrática se assemelha... Você tem que abrir aí, bonitão, porque você é o host. Eu vou abrir aqui, calma aí, já abro aqui. Então, veja que o Platão, ele fica impactado. E é muito lindo aqui, antes de procurar a música. É muito lindo quando Sócrates e Platão vai dizer também que essa ideia, né, da troca entre discípulo e mestre tem sempre um grande objetivo. E qual é o grande objetivo da maiêutica socrática? Será sempre que o discípulo possa superar o mestre. Olha que bonito. Porque se o discípulo não superar o mestre, não foi o discípulo que foi um mau discípulo, mas foi o mestre que não foi um bom mestre. O nosso maior desejo aqui é que vocês nos superem, que vocês vão muito além daquilo que nós somos, porque se vocês forem além daquilo que nós somos, vai legitimar que nós fomos e despertamos em vocês a maiêutica socrática, a ideia desse crescimento, dessa evolução, desse aprimoramento e desse voo que vocês darão e que ninguém mais poderá ser um interruptor de tudo isso. Vamos lá, vamos ouvir a música, até porque a gente vai... Eu vou deixar para o finalzinho aqui, tá bom, Ed? Eu tenho mais esse slide aqui. Eu já passei o link para você, já, viu? Então, beleza, eu já vou colocar aqui. Chat. Tá.
Sábio, então... E a letra aqui para a minha amada Aline Faio, que está sábio é aquele que conhece os próprios limites da ignorância. Tá certo? Então, deixa eu pegar aqui no chat. Vamos lá. Tá no chat? Ah, tá aqui. Tá no chat. Aqui. Ah, já achei. Então, eu clico aqui e depois eu compartilho. E é muito louco porque é para todos nós, né? Para todos nós isso. Todos nós estamos grávidos. Aí eu li essa letra, tinha que ser, né? Do genial Arnaldo Antunes com a não menos genial Marina Lima. Deixa eu só um minuto. Vai, calma aí. A gravidez da Renatinha nos deu uma vacina contra a Covid. Que honra te conhecer, Renata. Que honra te conhecer. Vai, pessoal, você tinha que ser aplaudida de pé cada vez que você saísse na rua. Obrigada. É verdade. Concordo. Você salvou vidas. Calma aí, tá, pessoal? Há filhos que vão abraçar os pais porque você participou da pesquisa da vacina. Você é um instrumento de Deus. Obrigada, ainda participo, ainda gerencio o estudo aqui no Brasil. Mulher maravilhosa. Muito orgulho. Tá na tela para vocês, pessoal? Tá, meu irmão. Calma aí, preciso tá, compartilhar o som. Calma aí. Vamos ouvir para a gente encerrar com chave de ouro aqui. Foi aí? Foi. Som perfeito. Quem quiser acompanhar a letra, tá no chat. Tô grávida, grávida de um beija-flor, grávida de terra, de um liquidificador, e vou parir um terremoto, uma bomba, uma cor. Travou? Ricardo, tá travando. Faz o seguinte, tira. Calma aí que eu vou te passar o host aí. Pode ser? Faz o seguinte, me passa o host rapidão, que eu coloco aqui em 2 minutos. Meio minuto. Calma aí. Rapidinho. Deixa eu só ir aqui, achar os participantes. Você tá como filósofos, né? Filósofos. Isso. Tornar anfitrião. Deixa eu ver, desejo alterar. Sim. Pronto, agora sim, para vocês, meninas e meninos. Pronto, agora vai, hein? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Uhum. Agora vai. A internet não está bem legal. Aí, foi. Eu tô grávida, grávida de um beija-flor, grávida de terra, um liquidificador, e vou parir um terremoto, uma bomba, uma cor, uma locomotiva a vapor, um corredor. É que eu tô grávida, esperando um avião, cada vez mais grávida, estou grávida de chão, e vou parir sobre a cidade, quando a noite contrair, e quando o sol dilatar,
Guilherme Vítolo e Silvia Martins. E comigo, Ed, o poeta. Valeu, galera. O Deus de dentro de mim honra e saúde o Deus de dentro de vocês. Namastê. É isso aí, pessoal. Desejar para vocês aquele término de semana maravilhoso, cheio de novos projetos, de partejar de ideias, de gravidezes das mais belas na vida de vocês. E estaremos aqui juntos, se assim Deus o permitir, né? E agradeço a ele, inclusive, por ter compartilhado convosco mais essa aula, para que estejamos aqui na quinta-feira que vem muito melhor do que estivemos hoje. Eu vou parir sobre a cidade quando a noite contrair e quando o sol dilatar. Vou dar a luz. Puta que eu pariu! Tchau, galera! Valeu, pessoal! Um abraço! Valeu! Muito obrigado. Tchau, gente. Beijo. Aline, você mora nesse coração corintiano ali. Aê, vai Corinthians! Sempre! Tchau, tchau, pessoal!